Olá pessoal, como estão? Tudo bem? A partir de agora a gente vai dar continuidade ao nosso estudo trigonométrico, ou seja, as razões trigonométricas na circunferência, né? No ciclo trigonométrico, tá bom? Então, vocês lembram que nós já vimos as três primeiras razões trigonométricas, não foi? Seno, cosseno e tangente. Então, a partir de agora nós veremos outras razões trigonométricas. Quais são elas? As outras três que estão faltando, né? Secante, cossecante e cotangente. Tá certo? Veremos cada uma delas e depois iremos trabalhar alguns exemplos, alguns exercícios, certo? Envolvendo todas elas para que vocês tenham uma aprendizagem satisfatória com relação a essas seis razões trigonométricas, tá bom? Então vamos iniciar com a secante. O que vem a ser a secante, né? A secante é justamente o inverso do cosseno. Então aqui você tem secante de x igual a 1 sobre o cosseno de x. Então o valor do cosseno será invertido, você consequentemente encontrará a secante de x. Tá bom? Então vamos ver aqui alguns exemplos de fixação para a secante de x, tá bom? Então, a letra A. Primeiro exemplo diz o seguinte: se cosseno de x é igual a menos 1 sobre 2, então a secante de x ficará como? Então, como nós estamos vendo aqui, né? Olha, a secante de x é 1 sobre o cosseno de x. Então, vai ficar o quê? 1 sobre o valor do cosseno, que é menos 1 sobre 2. Então, aí nós temos o quê? Uma divisão de frações. Não é isso? Aqui você tem a primeira fração, é esse 1 aqui, cujo denominador dele também seria 1, é como se tivesse 1 aqui embaixo dele. E a segunda fração é menos 1 sobre 2. Então, numa divisão de frações, o que é que você faz? Você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Não é isso? Então, vai ficar dessa forma. 1, que é a primeira fração, né, 1 inteiro, vezes o inverso da segunda. O sinal de menos permanece, né? Você só faz inverter os termos, né? O 2 estava embaixo sobe e o 1 que estava em cima desce. Então, ficou 1 vezes menos 2 sobre 1. Então, qualquer elemento, qualquer número que você multiplica por 1, dá o quê? Vai dar ele mesmo. Então, menos 2 sobre 1. Então, menos 2 dividido por 1 dá quanto? Exatamente, menos 2. Então, quer dizer que a secante de x vai ser igual a menos 2. Tranquilo? Beleza. Então, vamos para mais um exemplo. Na prática, o que é que você deve fazer? Exatamente, é só inverter o valor do cosseno, como diz aqui. Ó. Tá certo? Então, não esqueça disso. A secante é o inverso do cosseno. Se você já tiver o cosseno, é só inverter os termos que você obtém a secante de x. Tá certo? Vamos dar continuidade aqui na letra B. Se o cosseno de x é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2, então, como é que vai ficar a secante de x? Então, aqui você observe, olha, tem raiz de 3 sobre 2. Então, é só você fazer o quê? Inverter os termos. 2 sobre raiz quadrada de 3. Acontece que a gente não costuma deixar a raiz no denominador, que é um número irracional aqui no caso. Raiz quadrada de 3 é um número irracional. Então você vai racionalizar esse denominador. Vai fazer com que essa raiz desapareça do denominador. Então, o que é que você faz? Vai multiplicar ambos os termos pela própria raiz. Quando acontece isso, o que é que você tem? Exatamente. A raiz vai ficar elevada ao quadrado. Não é isso? Então, quando vai ficar elevada ao quadrado, você obtém aqui 2 raiz de 3 dividido por raiz quadrada de 3 ao quadrado. E quando o expoente é igual ao índice da raiz, não é isso? O que é que acontece? Ele desaparece. Então, aqui você vai ficar com 2 raiz de 3 sobre 3, que é a secante de x. Tranquilo? Então, sempre procurar fazer com que a raiz do denominador desapareça. Ela pode ficar no numerador, mas no denominador, geralmente a gente não encontra dessa forma. Sempre que você obtiver um resultado com a raiz do denominador, você procura racionalizá-lo. Beleza? Então, vamos lá. Agora vamos ver a cossecante. Né? O que vem a ser a cossecante?
A gente viu que a secante é o inverso do cosseno. E a cossecante? A cossecante é justamente o inverso do seno. Tá certo? Então, se você tem o valor do seno, é só você inverter os termos que você acha a cossecante. Tá certo? Mantendo o sinal, né, da fração. Tá bom? Então, vamos ver aqui o primeiro exemplo, que diz o seguinte. Se seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2, determine a cossecante de 45 graus. Então, a gente já vai direto. Cossecante de 45 graus, a gente vai fazer o quê? Inverter os termos, né? Vai ficar o quê? 2 sobre raiz quadrada de 2. Tranquilo? Então, aqui você vai justamente observar que, racionalizando, como no exemplo anterior, 2 sobre raiz de 2, multiplica pela própria raiz quadrada de 2 em cima e também embaixo, ambos os termos, você vai obter o quê? 2 raiz de 2 dividido por raiz de 2 ao quadrado. O que é que vai acontecer? Vai cancelar o quadrado com a raiz. Então, vai desaparecer. Vai ficar somente o quê? 2 raiz de 2 dividido por 2. E como esse 2 que está em cima, você pode cancelar com esse 2 que está embaixo, já que ele está multiplicando, vai ficar somente o quê? Raiz quadrada de 2. Beleza? Isso, muito bem. Vocês são show de bola. Eu sei que está todo mundo pegando aí rapidinho a explicação. Tá bom? Qualquer coisa, você depois volte o vídeo devagarzinho, vá olhando atentamente os exemplos para tirar todas as dúvidas. Ok? Vamos dar continuidade aqui a mais um exemplo. Calcule o valor da seguinte expressão. Secante de 120 graus mais cossecante de 135 graus menos a tangente de 45 graus. Ora, então, para facilitar a situação, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos calcular separadamente o cosseno e o seno. Cosseno de 120, por quê? Porque a secante depende do cosseno e a cossecante depende do seno. Então, vamos calcular o cosseno de 120 e a cossecante referente ao seno, vamos calcular o seno de 135 graus. Tá bom? Vamos ver aqui como é que vai ficar. Então, cosseno de 120 graus. Como 120 graus está no segundo quadrante, não é isso? E falta 60 graus para chegar a 180, então o cosseno de 120 é igual a menos. Por que menos? Porque no lado esquerdo, né, do círculo trigonométrico, o cosseno é negativo, não é isso? O cosseno é negativo no segundo e no terceiro quadrante. Então, por isso ficou menos o cosseno de 60, que é justamente o complemento para 180 graus. Então, menos o cosseno de 60, como o cosseno de 60 é 1 meio, então vai ficar o quê? Menos 1 meio. Então, o cosseno de 120 graus é igual a menos 1 meio. Agora vamos para o seno. Seno de 135 graus, novamente 135 também está no segundo quadrante, só que no segundo quadrante o seno também é positivo. É positivo no primeiro e no segundo quadrante o seno, não é isso? Porque está na parte superior do eixo Y. Lembra que o eixo dos senos é o eixo Y, não é isso? Então, na parte superior, tanto no primeiro como no segundo quadrante, o seno é positivo. Então, 135 para 180 é quanto? 45. Então, o seno de 135 corresponde ao seno de 45 graus, que é justamente raiz de 2 sobre 2. Pronto, agora você vai pegar e é só chegar aqui e inverter, né? Porque a secante é o inverso do cosseno. Então, vai ficar o quê? Menos 2 sobre 1 para a secante de 120 graus, mais, aqui você vai fazer a mesma coisa com a cossecante, né? Vai inverter o valor do seno de 135, então vai ficar o quê? 2 sobre raiz de 2, que nós já vimos anteriormente qual o resultado, né, dessa fração, 2 sobre raiz de 2, menos a tangente de 45 graus, que nós estamos careca de saber, que é justamente 1. Então vamos ver como fica essa operação aqui, essa expressão. Menos 2 dividido por 1, é claro que vai dar menos 2. Mas, racionalizando essa fração, né, esse denominador raiz de 2, vimos que vamos encontrar somente raiz quadrada de 2, como vimos no exemplo anterior, complementando com menos 1. O que é que vai acontecer agora? Isso é igual a... Não podemos juntar esse menos 2 com a raiz quadrada de 2, porque está somando, e além disso,
o 2 está sozinho, não está acompanhado de raiz de 2. Então não podemos juntar. Mas podemos pegar esse menos 2 e juntar com o menos 1, que também está sozinho. Então menos 2 com menos 1 dá quanto? Menos 3. E é só repetir a raiz quadrada de 2 na frente com o mesmo sinal de mais. Então vai ficar o quê? Menos 3 mais raiz quadrada de 2. É o resultado dessa expressão. Ok? Valeu? Show de bola, né? Então vamos dar prosseguimento aqui. Agora vamos ver a cotangente, que é a terceira razão que estava faltando, né? Cotangente de x é justamente o inverso da tangente, certo? Você tendo o valor da tangente, é só inverter os termos que você acha cotangente. Sabemos também que a tangente de x pode ser encontrada dividindo o seno de x pelo cosseno de x. Então, cotangente, por consequência, é fazer o contrário, divide o cosseno pelo seno, né? Inverte os termos, tá bom? Então, vamos ver aqui um exemplo bastante abrangente, onde você tem o seno de x, que é igual a raiz quadrada de 7 dividido por 4, e o x está entre π sobre 2 e π. Isso significa que o x, o ângulo x, está no segundo quadrante, né, que vai de π sobre 2, que corresponde a 90 graus, até π, que é 180 graus. Então, isso vai ser importante justamente no final, para nós sabermos o sinal, né? Então, calcule cosseno de x, tangente de x, secante de x, cossecante de x e cotangente de x. Ou seja, o cardápio inteiro, né? Não vamos deixar nada a desejar aqui. Vamos encontrar todas as outras 5 razões trigonométricas a partir do seno de x. Como isso é possível? Claro, a gente começou com quem? Com o seno de x. Então, se você tem um seno e quer encontrar o cosseno, basta você aplicar aquela famosa relação trigonométrica fundamental, que é quem? Exatamente, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Tranquilo? Então, como eu quero encontrar inicialmente o cosseno, né, sempre que você tiver o seno e quiser encontrar o cosseno ou vice-versa, você aplica a relação fundamental, tá certo? Se você tiver o cosseno e quer encontrar o seno, aplica logo a relação fundamental para encontrar a razão que está sendo pedida. Então, para encontrar o cosseno, eu vou isolar o cosseno, deixar ele sozinho. Então, o que é que vai acontecer? Cosseno ao quadrado de x igual a quem está do outro lado? No segundo membro, 1. Então, você coloca logo ele primeiro. 1. E o seno ao quadrado de x, que vai passar para o segundo lado, né? O segundo membro, aliás, então ele passa com o sinal trocado. Já que ele está positivo, passa para o outro lado, fica negativo. Então, fica menos seno ao quadrado de x. Beleza? Então, agora é só substituir, né? O que a gente já sabe. Repete o cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos, quanto é o seno de x? Raiz de 7 sobre 4. Então, é só pegar essa fração e elevar ao quadrado. Então, vamos ter raiz de 7 sobre 4 ao quadrado. Continuando, temos cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos, quando você pega a raiz de 7 e eleva ao quadrado, é como se eu estivesse multiplicando ela por ela mesma, né? Raiz de 7 vezes raiz de 7 vai dar o quê? Raiz de 49. E raiz de 49 é quanto? Exatamente, 7. Então, você vai ficar somente com 7 no numerador, e no denominador você pega o 4 e eleva ao quadrado, que dá quanto? 4 ao quadrado, 16. Então, vamos obter 7 sobre 16, beleza? Então, vamos lá, dando prosseguimento aqui, obtemos cosseno ao quadrado de x igual a... Aqui você obtém uma maneira mais prática, né, de resolver essa subtração, é você fazer como nós já vimos anteriormente, né? Quando você tem um número inteiro adicionado ou subtraído de uma fração, você vai repetir o denominador da fração, que no caso é 16, e para encontrar o numerador, basta que você multiplique o denominador pelo número inteiro, e no caso aqui, como é o sinal de menos, você vai subtrair do numerador, que é 7. Então vai ficar 16 vezes 1, 16. 16 menos 7 dá 9. E repetindo o denominador, vai obter o quê? 9 sobre 16. Se fosse um sinal de mais, você faria 16 vezes 1 mais 7, né? Certo? Então, como é menos, você subtrai. Obedece o sinal que está aí. Tranquilo? Então, vamos ver agora
Como já deu o resultado do segundo membro, só tenho lá uma fração, agora eu vou encontrar o cosseno de x, porque aí tem cosseno ao quadrado de x. E eu não quero cosseno ao quadrado, eu quero o cosseno de x. Então, o cosseno de x é igual, quando nós tiramos a potência, do outro lado aparece o quê? A raiz quadrada, né? Mas só que como o expoente é par, dá direito a duas raízes, né? Uma positiva e uma negativa. Por isso que nós usamos o quê? Muito bem, mais ou menos. Então, vamos ficar com mais ou menos raiz quadrada de 9 sobre 16. Então, preste atenção que você vai tirar a raiz quadrada no numerador e do denominador. Cuidado para não esquecer. Tirar só de um e esquecer do outro. Se a raiz não for exata, você vai racionalizar. Tá certo? Se ficar uma raiz no denominador, que seja um número irracional, você racionaliza, como nós já vimos, né? Então, continuando aqui, obtemos cosseno de x igual. Então, observe aí. Mais ou menos raiz quadrada de 9 sobre 16, agora é que nós vamos escolher o sinal. Então, aqui você tem o quê? Lá em cima, a condição, que o x tem que estar entre π sobre 2 e π. Ou seja, no segundo quadrante, né, como nós queremos encontrar o cosseno, já vimos que no segundo quadrante o cosseno é negativo. Exatamente. Então, vamos dispensar o sinal de mais, vamos ficar apenas com o sinal de menos. Então, raiz quadrada de 9 é 3 e a raiz quadrada de 16 é 4. Então, o cosseno de x é igual a menos 3 sobre 4. Ok? Então, vamos agora para a tangente de x. Então, a tangente de x, como nós já vimos, é quem? Seno de x sobre cosseno de x. Então, é só substituir, né? Vai ficar igual o seno, que é raiz de 7 sobre 4, dividido pelo cosseno, que acabamos de encontrar, menos 3 sobre 4. Então, temos uma divisão de frações. O que a gente faz? Repete a primeira, multiplicando pelo inverso da segunda. Então, vai ficar o quê? Repetindo a primeira, raiz de 7 sobre 4, vezes o inverso da segunda, menos 4 sobre 3. O sinal de menos permanece. Você observe que tem um 4 dividindo na primeira fração e um 4 multiplicando no numerador na segunda fração, não é isso? Então, você vai cancelar esses 4, né, já que é permitido, e vai ficar somente com quem? No numerador, raiz de 7, já que está em cima, e no denominador, apenas o 3. E o sinal de menos permanece, né? Então, vai ficar o quê? Igual a menos raiz de 7 sobre 3. Tranquilo? Você cancela o 4 que está no denominador da primeira com o 4 que está no numerador da segunda, já que as frações estão sendo multiplicadas entre si. Beleza? Então, já encontramos o cosseno e a tangente. Vamos encontrar agora a secante de x. A secante é só fazer o quê? Inverter o cosseno. Muito bem. Então, se o cosseno é menos 3 sobre 4, a secante vai ficar o quê? Menos 4 sobre 3. E aí já está pronto, não tem mais o que fazer, né? Já que não tem raiz, beleza pura. Então, vamos agora para a cossecante de x, que é o inverso do seno. Então, se o seno lá em cima, como logo no início tem dizendo, né, raiz de 7 sobre 4, vai ficar o quê? 4 sobre raiz de 7. E novamente temos que racionalizar a raiz quadrada de 7, multiplicando por ela mesma, em cima e embaixo. Então, em cima vai ficar o quê? 4 raiz de 7, e embaixo, raiz de 7 ao quadrado. Cancela o quadrado com a raiz, vai ficar somente o quê? Exatamente, 4 raiz de 7 sobre 7. Cossecante, ok. Então, vamos finalizar agora com a cotangente, não é isso? Então, vamos lá. Cotangente de x igual ao quê? O inverso da tangente. A tangente deu o quê? Menos raiz de 7 sobre 3. Então, vai ficar o quê? Menos 3 sobre raiz de 7. Que racionalizando, né? Seguindo a cossecante lá, é só observar o mesmo modelo, né? Só que ao invés de 4, agora é 3. E o sinal de menos permanece. Então, vamos ter o quê? Menos 3 raiz de 7 sobre 7. Então, a partir do seno, você observa que nós encontramos as outras 5 razões trigonométricas. Então, sempre que você tiver uma razão, você pode encontrar as outras, observando as suas relações, né, que tem entre um e outro. Tranquilo? Beleza? Valeu, pessoal. Espero que tenha facilitado o entendimento de vocês, tá certo? Então, até a próxima. Um grande abraço, tá bom? Então, nós iremos dar continuidade nas aulas seguintes, tá bom? Beleza? Um abraço, tchau, tchau.